Não? Ah, acho que hoje vai sem som, vai sem microfone, hein? Eu acho que dá uma ecoada, mas por favor, tenham paciência com o som. Porque o microfone não tá pegando hoje, eu não quero também atrasar aqui com vocês, né? Então vamos começar, que o Senhor abençoe, né? Esse estudo, que vocês recebam aí as porções, cada um na medida que o Senhor preparou para cada um. Capítulo 20 de Deuteronômio hoje. Esse capítulo, quando a gente lê, a gente acha que é só umas regras aqui, né, para o povo saber como... Tá bom com sem microfone? Não, tá sem microfone, na verdade, já que tirei. Eu tirei porque ele não tá funcionando, não. Mas obrigada, pessoal. A gente lê e acha que esse livro só tem regra, né? No capítulo 20, assim, é só lei acerca da guerra, mas aqui a gente vai ver alguns princípios do Senhor, porque toda lei que o Senhor estabelece, a gente já aprendeu que carrega um princípio dele, né? E o capítulo 20 não é diferente. Então vamos começar. Eu vou lendo os trechinhos e vou explicando. Hoje a gente vai fazer diferente. Eu vou lendo algumas partes e vou explicando e trazendo a sabedoria dos judeus para vocês compreenderem melhor esse capítulo, tá bom? E aí, se vocês tiverem dúvida, é só colocar aqui nesse balãozinho com ponto de interrogação e aí depois no final da live eu vou responder para vocês. E se quiserem interagir por aqui, fiquem à vontade, só que eu não garanto que eu vou ler, porque eu fico meio concentrada e se eu ficar focando no que vocês comentam, eu acabo perdendo o fio da meada. Então, se vocês quiserem fazer comentários aí entre vocês, fiquem à vontade. Se quiser compartilhar versículos, se for lembrando de algum versículo e quiser colocar aqui, fica super à vontade para participar, porque é um estudo, né? Então, vamos lá. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Então aqui já começa com um mandamento, né, com um comando que Moisés deu, né, orientado pelo Senhor, porque todas as instruções que Moisés deixou foram o Senhor que determinou, não foi nada da cabeça de Moisés, né? Por isso que nós temos aquele versículo que é até famoso no Novo Testamento, que diz que toda palavra é inspirada pelo Espírito de Deus. E aí aqui então, Moisés está dando uma instrução que parece que é generalizada, mas é uma instrução individual. Cada soldado que ia para a guerra, que ia para uma peleja, eles tinham que se lembrar desse mandamento, de que eles não deveriam olhar para o número, né, de adversários que compunham o outro batalhão, eles não poderiam olhar o número de cavalos, o número de força física, né, e força até de armas, de armamento que o adversário teria, as nações, né, que eles iriam ocupar as cidades, porque o Senhor estava com ele. E da mesma forma que o Senhor tirou o povo do Egito e libertou eles da escravidão, o Senhor estaria pelejando junto com eles. Então a confiança deles sempre deveria estar no Senhor e não na sua própria capacidade. Eles não poderiam ir para uma peleja achando que o braço deles ia vencer, mas eles tinham que confiar de que o Senhor ia pelejar por eles. E isso era muito importante, porque a gente precisa se lembrar do que está escrito em Deuteronômio 7, que inclusive na parábola do grão da mostarda essa semana eu até trouxe. Se você não assistiu depois, assista, é curtinho, mas é bem legal essa parábola. Lá no capítulo 7 de Deuteronômio mesmo, no versículo 7, no finzinho diz assim: pois éreis o menor de todos os povos. O Senhor escolheu um povo que era pequeno porque eles eram, né, ele estava cumprindo com a sua promessa feita para Abraão, Isaque e Jacó. E esse povo ele não era grande em número, embora eles fossem numerosos, assim, porque foram mais de 1 milhão de pessoas que viram e testemunharam o Senhor falar os 10 mandamentos no Monte Sinai. Isso é muita gente.
Mas comparado às nações que estavam habitando na terra de Canaã, eles eram poucos, eles eram um grupo pequeno. Então, esse mandamento, na verdade, ele era importantíssimo, né? Para trazer coragem, para encorajar, para que gerasse neles a confiança no Senhor e que eles fossem confiantes de que o Senhor, mesmo que a visão deles, né? A visão natural visse um monte de gente ali contra eles, na verdade eles tinham que estar confiando de que Deus estava com eles ali à frente e estava com eles durante a peleja. Aí na sequência diz: quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Então aqui a gente precisa se lembrar, pequeno e fraco, exatamente, Fábio. Aqui a gente precisa se lembrar quem era o sacerdote. O sacerdote, ele era o ministro do Senhor. Ele era aquele que fazia parte da tribo de Levi, né, que tinha recebido como herança a própria presença do Eterno. E esse homem era responsável pelos serviços dentro do tabernáculo. Ele ajudava lá, auxiliava o sumo sacerdote em todo o serviço no tabernáculo diante do Senhor. Então, esse sacerdote, ele se colocava na frente dos homens, dos soldados, quando estivesse próximo da peleja. Isso era uma ordenança que Moisés estava deixando. A gente precisa se lembrar que Moisés não participou das guerras dentro da terra de Canaã, né? Ele só participou das guerras que foram fora do território, antes do Jordão. E o que o sacerdote deveria falar ao povo? Ouvi, ó Israel. E aqui é o ouvir que a gente já aprendeu lá no início, né? O Shema, que é o ouvir acolhendo a palavra, recebendo a palavra. Não é um escutar de ouve aqui, sai por aqui, tanto faz. É um ouvir de acolher aquilo que está recebendo de alguém. Ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. E a gente precisa então entender que um ministro do Senhor iria exortar aqueles homens para eles não terem medo, para eles não desistirem, para eles não tremerem, não se aterrorizarem, né? Mas permanecerem confiando e irem guerrear, porque o Senhor estava com eles. Aí, na sequência, Moisés dá instrução para os oficiais, o que os oficiais deveriam fazer. E aqui acontece uma triagem, né? Todos os homens de uma determinada idade, se não me engano, é 20 anos. Fábio pode me ajudar com me lembrando a memória aqui, se é isso mesmo, mas se não me engano, os homens a partir de 20 anos aqui eram aptos para ir para peleja, né? De 20 até acho que 50, sei lá, acho que é isso. Eu não lembro muito bem agora a idade, mas existia uma faixa etária lá, determinada, estabelecida já. E esses homens, eles eram separados. Quando havia uma peleja, eles se agrupavam e iam participar da tal da guerra, né? Isso ao longo de toda a história do povo de Israel. Porém, antes deles irem para a peleja, o oficial, ele chegava diante desses homens e fazia 4 perguntas. Qual o homem que edificou casa nova e ainda não consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a consagre. Qual o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro desfrute. Qual o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. Desposado não é casado, né? O desposamento ele acontecia antes do casamento, né? Já havia um contrato nupcial entre ambas as partes, mas não havia um matrimônio ainda.
E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração dos seus irmãos se não derreta como o seu coração. Então, aqui nós temos 4 grupos, né? Os homens que construíram uma casa nova, os homens que plantaram uma vinha, os que estavam desposados e, por último, os medrosos e de coração tímido. Esses 3 primeiros, se eles fossem para uma peleja, eles iam ficar preocupados com... o Fábio está colocando as informações aqui para vocês, vão acompanhando. Os homens que iam para a peleja com essas características, né? Ou estavam indo casar, ou tinham acabado de construir uma casa, ou tinham plantado uma vinha, ainda não tinham colhido, né, a primícia dela, eles iam estar com a cabeça nessas coisas. Então, eles não iam conseguir focar no combate, focar na peleja. E por último, né, o homem medroso e o de coração tímido, ele poderia contaminar os outros homens com seu medo, né, com as suas dúvidas, com seus questionamentos e atrapalhar estes homens. Mas, segundo a sabedoria judaica, aí eu vou trazer para vocês o que eles dizem, eles explicam que isso também significa que os que estavam em pecado também deveriam partir para casa, porque se alguém pecou, Deus não o ajudaria na guerra. Seria melhor não ir. Então, com esses comandos, né, aqueles que se sentissem em pecado, eles poderiam se unir a esse grupo de homens, e como todos saíam ao mesmo tempo, ninguém ia ser exposto ali. O motivo de se chamar por último os medrosos também é por isso, é para evitar a situação embaraçosa, porque você não deve trazer constrangimento para um irmão, né, para uma pessoa próxima, em público, inclusive. E aí aqui entra princípios do Senhor, né? Eu separei alguns versículos que talvez vão fazer vocês entenderem por que tem todas essas ordenanças. Não era só para tirar os covardes ou para ser legal, mas era para cobrir a vida das pessoas ali, cobri-las, porque o amor de Deus, ele é assim, né? Ele nos cobre, ele nos protege em qualquer circunstância, porque Deus é assim. É uma característica do seu caráter isso, né? Então, vamos ler em Provérbios 10, versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Aí a gente tem uma ideia muito parecida de Pedro na sua carta, em 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E em Provérbios 17, versículo 9, o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Como é uma característica do nosso Deus, nós também devemos ser assim, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, nós devemos agir dessa forma, né? Cobrindo a vida das pessoas, não expondo elas. Quando uma pessoa erra, a gente corrige ela separadamente, a gente não expõe o erro de uma pessoa, a gente não expõe as falhas de uma pessoa, a gente não expõe os medos dela no meio de uma roda de amigos para tirar sarro, né? Por exemplo, a gente deve cobrir a vida das pessoas com esse amor que o Senhor tem por nós. Até porque lei da semeadura e da colheita, ela está em todas as áreas, né? Se a gente planta isso sobre a vida dos outros, se a gente cobre a vida dos outros, o Senhor vai cobrir a nossa, né? E nós seremos protegidos debaixo da sua reta justiça. E aí, continuando, quando os oficiais, lá no versículo 9, se você estiver acompanhando com a sua Bíblia, quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Então, né, depois que fez a triagem, que dispensou quem não seria capaz de combater, os capitães então são selecionados, são trazidos para frente para liderar os batalhões.
Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Então, não era chegar e invadindo, né? Mas quando eles chegassem diante da cidade que eles queriam dominar, era para eles primeiro propor a paz. Propondo a paz, o que aconteceria? Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. Sitiar é você cercar a cidade, né? E o Senhor teu Deus a dará na tua mão. Todos os do sexo masculino que houver nela passarás a fio de espada. Mas as mulheres e as crianças e os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Por que mulheres e crianças era permitido, né, ficar vivas e só os homens não eram poupados? Porque a força, né, de um exército, ela está na mão dos homens. Então, para que não houvesse uma retaliação, né, ou uma revolta, então era para eliminar os homens e ficasse com as mulheres e as crianças para que elas servissem, né? E a gente já leu que existe uma lei, né, que não, na verdade essa lei da servidão, ela não é para escravos estrangeiros, mas debaixo daquela lei a gente sabe que os princípios de Deus é sempre proteger os homens, as mulheres, as crianças. Então, mesmo um estrangeiro que é servo, ele era bem cuidado, né? Ele era bem protegido, não era uma pessoa maltratada como os escravos que a gente vê do tempo de colonização e tudo mais. Não na cultura do povo de Israel, né? Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos. Então, essas cidades que eles podiam tentar fazer um acordo de paz, eram cidades que não fossem do território de Canaã, porque a terra de Canaã era a terra da promessa e ela estava ocupada por descendentes de Cã, povos idólatras, e que o Senhor queria que fossem eliminados, né? Não por, Deus é um Deus de ira, não, mas a gente tem que se lembrar que Deus é um Deus de justiça e que ele age né, conforme os seus estatutos, os seus princípios, a sua lei, porque essas são eternas, essas não foram estabelecidas com o povo de Israel, elas sempre existiram. Então, quando o povo de Cã, né, os descendentes de Cã, se rebelaram contra o Senhor já determinou seu juízo sobre aquele povo e no tempo certo, quando a medida da iniquidade dos povos ela chegasse, né, no limite, o Senhor então viria com o seu juízo. E o tempo do juízo desses povos chegou agora com a entrada dessa geração de Israel em Canaã. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Tudo que tem fôlego destrói tudo, animais, crianças, mulheres, homens. Ai, mas que absurdo! Não é um absurdo quando você entende historicamente o que acontecia ali. Esses povos, eles sacrificavam os próprios filhos no fogo, né, para Moloque. Eles eram aqueles que praticavam aquelas abominações que o Senhor considerava detestáveis, que a gente aprendeu na aula passada. Então, astrologia, necromancia, feitiçaria, bruxaria, que mais que tem? Adivinhações, tudo aquilo que o Senhor considerava abominável porque eram práticas ocultas, né, de poderes das trevas que não vinham da luz do Eterno, foram ensinadas para esses povos e por rebeldia eles praticavam. E eles praticavam ainda muito mais abominações, né, porque faziam orgias, bebiam pra caramba nos cultos que eles faziam para os seus deuses. E tudo eles faziam para esses deuses, mas as coisas mais absurdas que você pode imaginar, eles sempre faziam para cultuar estes deuses. E o Senhor não queria contaminação dentro do seu povo, porque o seu povo foi separado para ele, e ele é santo.
Então, esse povo não poderia ter nenhum tipo de associação, de ligação com estas pessoas, e aquela terra estava totalmente consagrada para esses deuses. E o Senhor estava trazendo santificação para essa terra. Lembre-se do dilúvio. O dilúvio foi o maior batismo que aconteceu, né? E com as águas o Senhor purificou toda a terra, e com o seu povo santificado, ele estava purificando essa terra de Canaã, conforme eles iam ocupando as nações, as cidades, e separando todo o território para ele, para a glória dele. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las totalmente. Então, quais são esses povos, né, que eram os descendentes que sacrificavam inclusive as crianças como oferenda aos seus deuses? Exato, que eu até citei Moloque, né? Moloque eu acho que é um dos mais, assim, que chocam a gente, né? Tem até uma publicação que eu fiz há um tempo, acho que já faz um mês que eu fiz, falando sobre Moloque, porque em uma das aulas que a gente fez eu até expliquei sobre ele, aí eu separei a explicação e postei lá. Se depois vocês quiserem ver um desses deuses que o Fábio está aqui citando, vai lá para vocês verem, que é bem assim, para nós, bizarro, né? Porque mesmo que a gente venha de uma cultura ocidental que é idólatra, nossa idolatria ela não chega nesse ponto, né? Mas para eles naquela época era super comum fazer isso. Depois vocês assistem lá. Aí vamos continuar então. Quais são esses povos descendentes de Cã? Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. E agora a gente vem já para o finzinho. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo. Por que tem essa ordenança, né? Porque era muito comum naquela época as nações, né, quando iam pelejar, iam sitiar uma cidade, iam dominar uma nação, destruir tudo, devastar. Porque você devasta tudo, você tira as árvores, você tira o alimento, você começa a matar as pessoas de fome, você começa a mostrar o seu domínio, né? E essa era uma estratégia que era usada. Mas vamos ver o que o Senhor fala a respeito disso através de Moisés. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás. Então as árvores frutíferas não eram para ser destruídas. Pelo que não o cortarás, pois será a árvore do campo. Pois será a árvore do campo algum homem para que fosse sitiada por ti? Praticamente ele está falando assim, a árvore é um soldado para que você destrua? Não, então deixa ela aí, porque ela oferece alimento, e todo alimento, né, diante do Senhor, ele é algo que é bom, né? Ele fez para ser bom para os homens, para ser algo que a gente desfruta. Inclusive, uma das como eu posso falar? Um dos valores, né? Um dos valores da cultura judaica é que eles não desperdiçam, eles não têm cultura de desperdício como a maioria das nações por aí tem. Eles sabem que o alimento e até a riqueza que eles adquirem com o trabalho, o fruto do trabalho deles, é para a glória de Deus e é para cumprir algum comando que o Senhor determinou. Já mais uma informação aqui do Fábio. As nações destruíam as plantações e jogavam sal na terra para tornar estéril. E, bom, a gente precisa se lembrar qual que era a promessa de Deus, né? Para aquele povo. Eles iriam habitar numa terra que manava leite e mel. Se eles começassem a tacar sal ou queimar as árvores, não ia sobrar terra fértil para eles, né? E aí eles não iam poder reclamar com o Senhor porque a terra estava infértil, porque na verdade foram eles que provocaram isso. Deus criou a terra fértil para dar para eles como um presente. Então, faz sentido também essa ordenança, né? Pensando no lance do sal e da esterilidade da terra. Aí, voltando aqui, então, a cultura, estava falando da cultura do judaísmo, né? Eles não desperdiçam nada. Eles são ensinados a dar valor para o alimento, a dar valor para o dinheiro, para as riquezas.
e ter consciência no consumo, porque eles fazem tudo, né? O dinheiro deles é aplicado e a comida deles sempre, né? As refeições todas que eles fazem, elas são praticadas para cumprir um comando do Senhor. E o comando a gente já aprendeu que cada comando que a gente cumpre nos aproxima do Senhor. E esse é um princípio, né? A gente não precisa seguir as leis, mas se a gente segue os princípios do Senhor, a gente está caminhando na reta justiça do Eterno. Se a gente está caminhando na reta justiça do Eterno, nós estamos na presença dele. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está sempre caminhando na sua reta justiça. E é assim que nós somos chamados de perfeitos por ele. Quando ele deu a ordenança para Abraão, seja perfeito. Quando ele deu para o povo, ser perfeito. Quando Jesus fala para nós sermos perfeitos porque o Pai era perfeito, é no sentido de nós cumprirmos os seus princípios, né? Cumprirmos aquilo que ele mesmo é, a gente caminhar em integridade com a sua palavra. E então, no finzinho aqui diz que, mas as árvores cujos frutos souberes não se comem, destruí-las, cortando-as, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes até que seja derribada. Na minha Bíblia está essa tradução, derribada, mas eu fui, né, nas minhas pesquisas, descobri que, na verdade, a palavra que está aqui significa subjugada, ou seja, até que essa cidade esteja debaixo do seu domínio, né, submissa a vocês, façam o baluarte. O que é baluarte? Vamos pegar aqui tradução em português primeiro. Baluarte significa um local absolutamente seguro, uma fortaleza inconquistável. E aí a gente tem até um Salmos, né, que fala que o Senhor é o baluarte, né? O Senhor é minha fortaleza e meu baluarte, um negócio assim, eu não lembro exatamente onde está o Salmo, eu até li agora. Mas se alguém lembrar desse versículo, pode soltar aí que a gente lê junto. Mas o baluarte, ele é um local que é seguro, né? Que é protegido e que não é impenetrável. Então o inimigo não consegue passar o baluarte. E o baluarte, ele sitiava as cidades. Quais cidades, né? As cidades que eles estavam conquistando, tanto essas cidades que não quiseram ter paz, né? As cidades de fora do território de Canaã, Salmo 91, obrigada, Leis. Como as cidades desses povos, né? Que a gente leu aqui, os Heveus, Jebuseus, Gigarzeus, Amorreus e etc. Deixa eu abrir aqui só o Salmo 91, que é um salmo conhecido, na verdade, né? Acho que todo mundo conhece, mas talvez vocês não tenham prestado atenção no significado dessa palavra quando liam. Versículo 2: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Se você está na presença, habitando na sombra, no esconderijo do Altíssimo, né, e descansando à sombra do Onipotente, significa que você está num lugar que o inimigo não entra, que o inimigo não passa, que é uma fortaleza inconquistável. Então, não foi à toa que o salmista usou justamente essa palavra, né? Mas voltando aqui, quando a cidade era sitiada com esse baluarte, significa que a cidade ela ficava encurralada, né? Porque o baluarte ele cercava todas as entradas e saídas da cidade. Ele cercava a cidade literalmente. Então, os povos que eram cercados, eles ficavam ali afligidos e sitiados pelo povo de Israel. E uma curiosidade que eu guardei aqui, cadê? Tem duas literaturas dos judeus, que é o Mishneh Torah, Shabá e o Reis e Guerras. E os dois relatam que, a partir desse versículo, né, dessa ordenança de que não era para sair, né, que se fosse demorar muito tempo guerreando contra uma cidade, não era para destruir as árvores frutíferas, e era para cercar com o baluarte. Isso poderia ser realizado até no Shabá. O Shabá, que é o sábado, era o dia de descanso, né? E no dia de descanso,
os homens deveriam largar os instrumentos, eles não poderiam pegar em instrumentos nem fazer nenhum esforço físico, mas em pelejas para se dominar as cidades que o Senhor estava dando para eles, eles poderiam pelejar no Shabat, e Josué conquistou Jericó no Shabat, segundo esses Mishneh. Então, as guerras no sábado são permitidas, sejam elas guerras que eram ordenadas pelo Senhor, porque haviam pelejas que o Senhor ordenou, né? O domínio dessas nações foi uma ordenança do Senhor. Tem um capítulo que eu acho que está em Números, que é o capítulo 25, vamos ver se eu acerto, se é Números mesmo, que fala sobre a peleja contra Amaleque. Essa foi uma ordenança, não é Números não, acho que é Levítico então, ou Êxodo. Essa ordenança o Senhor deixou depois que Amaleque veio atacar por trás o povo de Israel. Eu acho que é em Deuteronômio mesmo, e a gente vai ver isso. Deixa eu ver. A gente vai estudar sobre isso mais pra frente. Deuteronômio 25, versículo 17 a 19, se você quiser ver. Mas essas são guerras que o Senhor ordenou, né? Eram comandos do Senhor, eram um mitzvot dele. Mas aquelas pelejas que não tinham uma ordenança do Senhor, mas que tinham sido feitas por livre e espontânea vontade, que são aquelas cidades fora do território de Israel, elas poderiam acontecer no sábado também. E vamos ver, acho que é isso, gente. Para vocês saberem, né? O baluarte, essa palavra baluarte, né, no hebraico é matzor. E figurativamente ela significa angústia. Então, o povo que estava dentro, né, do cerco, eles se sentiam angustiados ali. E ela também significa, ela vem da raiz da palavra assaltar, limitar e confinar. Só uma curiosidade. E é isso aí. Alguém tem dúvidas? Hoje foi bem curtinho, né? 35 minutos. Acho que eu bati o recorde de aula mais curta da minha vida. Quem faz estudo do livro comigo sabe que a gente passa várias horas conversando e eu me empolgo e sempre estendo, mas hoje foi curtinho. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer que repita alguma coisa? Ou ficou tudo certo para todo mundo? Vou dar um tempinho para vocês responderem. O cerco de Jericó, lembra da história das muralhas de Jericó, Lia? Josué, ele cercou junto com o povo as muralhas e eles andaram, né? Eles deram 7 voltas e foi no 7º dia que eles tomaram a cidade. Aí eles falam, na verdade, não é o sitiar com o baluarte, né? Nesse caso, mas é o que o sábio que escreveu esse texto quis dizer é que até no sábado eles podem guerrear, porque foi uma permissão do Senhor. E aí eu não sei, né? O Fábio porque o Fábio também é pastor e conhece, porque ele é judeu, ele conhece bem a cultura judaica mais que eu, inclusive. Ele pode confirmar isso, mas existe uma teoria de alguns rabinos de que o Mashiach, né? Que eles não creem em Jesus, mas um dia vão crer em nome de Jesus, um dia eles reconhecerão Jesus como o Mashiach deles também. Mas eles creem que o Mashiach virá no sábado e que daí ele vai estabelecer o tempo de descanso eterno, né, na era messiânica. O Fábio pode confirmar essa ideia, se ela está de acordo ou não. Mais alguém tem dúvida?
Fábio, se eu tiver falado groselha, você pode pôr aqui. Mas eu já li algumas literaturas que falam isso. Ai. Vou esperar mais um pouquinho, ver se tem alguém escrevendo. Sim, essa interpretação, tá vendo? Não errei. Mais alguém tem alguma dúvida? Ou podemos encerrar? Se vocês não tiverem dúvida e puder encerrar, por favor, coloquem um joinha aqui ou falem podemos encerrar para... Ah, que bom, Fábio. Obrigada por estar aqui, viu? Um dia a gente podia fazer uma live, né? Compartilhar os conhecimentos, ia ser legal. Cheguei atrasada, você... Isso, assiste, que você vai gostar. As informações do início também são bem legais e você consegue absorver bastante princípio para sua vida também, Lia. Eu não falo groselha mesmo? Bom, pessoal, então podemos encerrar? Todo mundo de acordo? Vamos fazer, Fábio. Bora combinar um dia aí que você estiver livre. Então vamos encerrar, pessoal. E obrigada pela participação. Como sempre, a live vai ficar salva. E aí eu vou lançar lá no YouTube. Se vocês conhecerem alguém que não tem Instagram, né, e não consegue assistir, aí ela vai ficar disponível lá no YouTube também. E que o Senhor abençoe muito vocês. Um final de semana cheio de paz, de comunhão com a família. E a gente se encontra na sexta que vem, ok? Até mais. Jesus abençoe. Vou fechar aqui.